Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula extra aqui no Pré-ENEM Setor de Juventude. Nossa segunda aula extra sobre Egito Antigo, gente. Então, o Egito Antigo vai ser aquela segunda civilização ou aquela civilização que se desenvolve ao mesmo tempo que as civilizações sumérias, acádias, babilônicas estão se desenvolvendo lá na região da Mesopotâmia. Essa outra civilização, essa civilização do povo egípcio, começa então a surgir ali no norte da África, em especial ao redor do rio Nilo. Bom, pessoal, o Egito antigo, ele é dividido aqui não como os mesopotâmicos, numa sucessão de povos, mas bem parecido com o que nós vamos ver nas aulas de Grécia e Roma e do que nós vimos até aqui com as divisões na linha do tempo. Então, existe uma divisão da história do Egito, ok? A primeira divisão, gente, é da chamada pré-dinastia. Então, é um momento em que o Egito é governado por uma espécie de governantes anteriores aos faraós. Então, eles se organizavam no que a gente chama de nomos, tá? Que são pequenas vilas, aldeias, cujo líder geralmente era chamado de nomarca. Então, geralmente era um homem que tinha uma relevância social naquele nomo, naquelas pequenas vilas, e assumia a liderança daquele pequeno povoado, daquela pequena vila, ok? Ah, esses nomos, pessoal, vão ser organizados por grupos de pessoas que vão percebendo que as cheias do Nilo, do rio Nilo, que vocês estão vendo aqui nesse mapinha, este rio então que corta o Egito até os dias de hoje, vão percebendo que as terras ao redor do Nilo são inundadas pelas cheias de tempos em tempos. Então eles começam a se fixar ao longo desse rio, nessas pequenas vilas, nesses pequenos nomos, tá? E eles buscam desenvolver técnicas para armazenar água durante as cheias, então para irrigar suas plantações e aproveitar melhor a fertilidade do solo, porque quando acontecia a cheia, então essa água do Nilo cobria essas regiões costeiras, essas áreas costeiras ao rio e deixava o solo fértil. Então os egípcios passam a conseguir criar tecnologias para aumentar essa fertilidade do solo naquelas regiões. Ao longo do tempo, então, esses grupos formaram comunidades agrícolas independentes entre si, bem parecido com as cidades-estados, mas no Egito tem esse nome chamado de nomos, tá? Essas comunidades eram geralmente lideradas por esses chefes, como eu falei para vocês, os nomarcas, que frequentemente disputavam entre si o controle dessas áreas férteis. Como essas disputas elas eram frequentes, pessoal, os chefes, os nomos foram se unindo para se fortalecer, tá? Criaram alianças entre si para se fortalecer e dominar os outros ou para se defender melhor uns dos outros, tá? Esses agrupamentos, esses nomos, criaram o que a gente chama mais tarde de Alto e Baixo Egito. Então, são criados dois reinos a partir da unificação, dessa união dos nomos, nessa tentativa de se fortalecer e de melhor defender e atacar, tá? Contudo, por volta de 3100, 3200 a.C., os dois reinos foram unificados por Menés, que governava, gente, o Alto Egito. Ali tá errado, eu coloquei governante do Baixo Egito, mas é do Alto Egito, tá? O Menés é essa figurinha representada aqui. Esse é o faraó Menés. Então, ele era o governante do Alto Egito. Perdão pelo erro ali no slide, pessoal. Ele assumiu o controle dos nomos e criou um estado unificado, se tornando então o primeiro faraó do Egito.
tá? Após a unificação desse reino, os funcionários do Estado passam a assumir as funções que antes eram desempenhadas pelos chefes dos nomos. Algumas dessas funções eram a aplicação das leis, a fiscalização das atividades econômicas, como a agricultura, a criação de animais, o comércio, o controle sobre as construções de obras hidráulicas, por exemplo, que são os canais de irrigação, os diques e os poços. E acontece, gente, a centralização do poder na figura do faraó. E tudo isso diminui as disputas das terras entre os chefes dos nomos, possibilitando então o desenvolvimento da sociedade egípcia. Então, esses chefes são substituídos agora pelos funcionários do Estado e todo o poder, então, todas as decisões, inclusive sobre o controle da terra, fica nas mãos do faraó. Então, isso possibilita uma maior estabilidade e um fim dos conflitos naquela região. E tudo isso acontece na pré-dinastia. Consequentemente, depois nós temos o período do Alto Império, gente. O Alto Império, então, o Egito ele está praticamente isolado geograficamente, sem contato expressivo com os outros povos que vinham se desenvolvendo nas regiões próximas, ok? Foi nesse período, então, possivelmente, que se desenvolveu as grandes pirâmides de Quéops por volta lá de 3200 e 2300 a.C. Aquelas famosas três pirâmides que, se vocês forem procurar lá, vocês vão achar. As pirâmides de Gizé também, fortemente conhecidas por aí, tá? Elas também são chamadas de Grande Pirâmide de Quéops, porque elas foram construídas para o primeiro faraó, né, da primeira pirâmide das três, era o faraó Quéops. Depois é o faraó Quefrem e por último o faraó Miquerino. São os três faraós que seriam teoricamente enterrados, né, colocados dentro daquelas três grandes pirâmides. Depois nós temos o Médio Império, que é o momento em que o Egito é invadido pelo povo Icosas, tá? E esse povo também acaba trazendo o povo hebreu para o Egito. Então, o Egito fugindo dessas invasões que também aconteciam ali na sua região, fogem para o Egito e passam a habitar o Egito. Então, aqui também, gente, se vocês verem lá o período do Moisés, é nesse momento que o Egito então recebe esse povo que mais tarde do meio dele vai surgir a figura do Moisés e que depois vai fazer todo aquele êxodo, né, que está lá no livro do Êxodo, na Bíblia, que vai sair do Egito, que vai abrir o Mar Vermelho, buscando a terra de leite e mel, então escapando da forma de servidão, de escravidão que o povo hebreu habitava durante o Egito. Mas é nesse momento do Médio Império que o povo hebreu passa a ir para o Egito, ok? O novo império, então, o Egito ele se torna militarista e imperialista, é um momento de apogeu da sociedade egípcia. Contudo, no final desse período, lá por 525 a.C., o Egito é dominado pelo Império Persa. Posteriormente, ele vai ser dominado pelos gregos, lá na grande expansão de Alexandre o Grande, que nós vamos ver rapidamente na aula de Grécia. Depois, ele é dominado pelo Egito, lá na época, pelos romanos, lá na época da República Romana. E depois, consequentemente, pelos impérios árabes, ok? Bom, gente, a civilização egípcia ela floresceu, como eu contei lá para vocês, às margens do rio Nilo, lá no noroeste da África. As periódicas inundações do Nilo fertilizavam as terras que margeavam o rio, criando um terreno fértil para a agricultura. Por isso, o historiador Heródoto, um dos primeiros a escrever sobre o Egito e nos deixar relatos sobre o Egito, fala que o Egito é uma dádiva do rio Nilo. Então, que o rio, com as suas cheias, criou um ambiente propício para o desenvolvimento daquela civilização. A sociedade egípcia, gente, o faraó era a principal autoridade na sociedade. Ele e sua família moravam em suntuosos palácios e sua alimentação era variada, baseada em carnes assadas, saladas, pães, bolos e frutas como figos e melões. A maneira como se vestiam e os adornos que utilizavam refletiam o seu poder.
A esposa do faraó, por exemplo, usava belas túnicas de linho e perucas feitas de cabelos naturais ou de lã de carneiros. Sua maquiagem era produzida com uma mistura de óleos perfumados e minerais coloridos em pó, e as joias eram feitas de ouro, turquesa e lápis lazuli, que é uma pedra preciosa que se encontrava na região. Na sociedade egípcia, abaixo do faraó, havia uma camada composta por pessoas que desfrutavam de vários privilégios. Delas faziam parte os sacerdotes, que eram os responsáveis pelos rituais religiosos, os nobres, que eram parentes do faraó ou descendentes dos antigos chefes dos nomos e geralmente exerciam cargos administrativos importantes. Fazia parte dessa camada também os chefes militares, que ocupavam altos postos no exército, além dos funcionários do Estado, como os escribas, que auxiliavam o faraó em diferentes atividades, como, por exemplo, na fiscalização das plantações e na cobrança de impostos. Contudo, a maior parte da população egípcia, gente, era pobre e devia pagar impostos, principalmente sob a forma de serviços prestados ao Estado. Essa camada era composta em sua maioria por camponeses e artesãos. Os camponeses cultivavam produtos como trigo, linho e algodão e se dedicavam também à criação de animais, à caça e à pesca. Os artesãos, por sua vez, gente, se ocupavam com a fabricação de cestos, potes, roupas, sandálias, móveis e uma série de outros produtos. Entre os artesãos, haviam aqueles que fabricavam, gente, objetos mais elaborados, como esculturas, joias de ouro, móveis requintados e objetos de cerâmicas decorados, geralmente a trabalho da elite, tá? Esses artesãos especializados, como a gente chama, desfrutavam de maior prestígio social, levando uma vida de mais conforto do que os demais, tá? Também havia escravos no Egito, gente. No Egito Antigo havia escravos, porém não compunha a maioria da população. Geralmente eles eram prisioneiros de guerra e trabalhavam nos campos, nas minas no deserto ou na realização de tarefas domésticas, tá? Ali eu coloquei bem grande para vocês teocracia. Mas o que é uma teocracia, professor? A teocracia é uma palavra de origem grega que significa, pessoal, governo de Deus e que é usada para denominar a forma de governo em que o poder político é fundamentado com base no poder religioso. Então, quando eu falo ali que o poder era totalmente centralizado no faraó e o faraó era considerado um deus vivo, quer dizer que o poder político está ligado ao poder religioso. Isso é uma característica das civilizações da antiguidade, de uma forma bem costumeira, tá? No Egito Antigo, no caso do Egito Antigo, né, na época em que os faraós governavam, não havia uma clara distinção entre o que era religião e o que era Estado. O faraó era considerado um filho dos deuses na terra ou um próprio deus na terra e exercia a autoridade administrativa, judicial e também religiosa. Então, o governante da nação era o também a autoridade religiosa máxima daquele povo, tá? Aqui vocês têm uma imagenzinha pequenininho da pirâmide social egípcia, então a gente pode ver claramente o faraó, os nobres, sacerdotes, os soldados, escribas, comerciantes, artesãos camponeses e escravos, tá? Ali cortou um pouquinho, gente, mas está escrito no plano econômico desenvolveram-se as atividades da pecuária, do artesanato, do comércio e atividade náutica, tá? A agricultura era o principal, sendo principalmente produzidos cereais, algodão, linho e o papiro, né, gente? O papiro que é super famoso, né? A arte do papiro, que dá origem futuramente também ao nosso papel. Então, né? Super importante o papiro nessa civilização. A religiosidade ela estava presente em todas as esferas do Egito, como eu falei para vocês, ela fazia parte do Estado, da organização social, cultural do Estado, né? Os egípcios eles eram politeístas, eles cultivavam vários deuses, os quais eram considerados seres poderosos, que tinham controle sobre o dia e a noite, a chuva e a seca, a vida e a morte. Os egípcios acreditavam que os deuses tinham necessidades semelhantes às das pessoas, sabe, pessoal?
Por isso faziam-lhes oferendas de comida, bebenda, roupas e incensos, convencidos que assim poderiam agradá-los. Então, os deuses egípcios muitas vezes eram vistos como pessoas como nós e que precisavam de coisas como a gente, tá? Desse modo, garantindo então o agrado dos deuses, os egípcios acreditavam que eles mantinham as cheias do rio Nilo para que elas continuassem e, portanto, mantivessem a sua alimentação, o desenvolvimento de toda a sua civilização, tá? Uma coisa importante é que os egípcios eles tinham várias formas de representar suas divindades. Eles representavam às vezes de forma de animal, que é chamado de zoomorfismo, de forma apenas humana, chamado de antropoformismo, ou às vezes animal e ser humano misturado. Lembram a cabeça ser de um animal, mas um corpo de um ser humano, que daí é chamado de antroposoformismo, tá? Eles também possuem o calendário regido pelo Sol, eles desenvolveram incríveis artes de pintura, e estudo sobre anatomia e medicina. Super importante isso, a prática da mumificação, gente, rendeu aos egípcios um conhecimento de anatomia do corpo humano muito importante. E por fim, pessoal, nós temos a escrita hieroglífica. Super importante também, gente, que são os hieroglifos, que são aqueles desenhos bem parecidos com esse do escaravelho, que eram colocados nas paredes, principalmente nos túmulos, e é da onde a gente consegue inúmeras informações sobre a sociedade egípcia até os dias de hoje. Essa escrita hieroglífica, gente, ela é principalmente uma escrita sagrada, então ela está muito mais ligada aos túmulos, aos templos, a esse tipo de ambiente e também muito mais aos ambientes habitados pela elite. Existia um outro tipo de escrita que é chamada de hierática, que é uma escrita um pouco mais simples e era usada mais no dia a dia ou nos locais mais públicos. Ok? Era isso. Nos vemos na próxima aula extra e nas nossas aulas presenciais. Até mais!